Ora, seja bem-vindo à primeira edição do Magazine Lance MZ. É aqui, neste espaço, que você ficará informado sobre toda a atualidade desportiva nacional e internacional. Acompanhe este nosso magazine nos canais Facebook e YouTube do Lance MZ. É simples, procure pelo Lance MZ, ou seja, procure pelo lance.co.mz no Facebook e no YouTube e assim ficará ligado a toda a informação desportiva que é produzida aqui por nós. Começamos esta edição com um tema que tem marcado o mundo desportivo, nada mais, nada menos que o coronavírus. Já está a ter impacto também no desporto moçambicano. A Federação Moçambicana de Futebol decidiu tomar medidas restritivas em relação a esta doença, logo depois da comunicação do chefe de Estado sobre as medidas preventivas que devem ser tomadas pelos moçambicanos para conter esta pandemia do coronavírus. O Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou a 14 de março de 2020 medidas preventivas que o país deve adotar em face da pandemia do coronavírus, apesar de Moçambique ainda não ter registrado nenhum caso desta doença que preocupa o mundo. Em face destas medidas anunciadas por Nyusi, a Federação Moçambicana de Futebol decidiu adotar medidas que deverão ser cumpridas por todas as associações provinciais de futebol, seus clubes filiados, a Liga Moçambicana de Futebol e os atletas. Com efeito, a FMF anunciou medidas preventivas a vigorarem a partir do dia 15 de março de 2020 e por tempo indeterminado, que passam pela proibição de realização de jogos de futebol e futsal com aglomeração acima de 300 pessoas, não significando isto o cancelamento ou adiamento das competições desta modalidade. Eis as medidas adotadas pela FMF a partir deste domingo. Proibição da organização de jogos de futebol 11, futsal e futebol de praia de caráter amador ou profissional com aglomeração acima de 300 pessoas, limite máximo total de 300 pessoas. Proibição para as equipas e clubes de participarem em torneios ou jogos de futebol 11, futsal e futebol de praia em território estrangeiro, sem autorização prévia da FMF e das autoridades nacionais de saúde pública. Proibição de aperto de mão entre atletas e oficiais antes do início dos jogos de futebol 11, futsal e futebol de praia. O incumprimento destas medidas serão puníveis por lei vigente na República de Moçambique e disciplinarmente pelos regulamentos da Federação Moçambicana de Futebol. No seu comunicado, a FMF faz saber que a decisão enquadra-se na preocupação do governo de ver toda a população a seguir medidas eficazes de higiene na prevenção e combate contra a pandemia Covid-19, coronavírus, que propaga-se um pouco por todo o mundo. Recordar que a Confederação Africana de Futebol acaba de anunciar o cancelamento da terceira e quarta jornada da fase de qualificação para o CAN 2021, nas quais Moçambique deveria jogar diante dos Camarões devido à pandemia do coronavírus. O futebol foi a primeira modalidade ao nível do continente africano a reagir em relação a esta pandemia do coronavírus e a Confederação Africana de Futebol decidiu adiar a realização dos jogos da terceira e quarta jornada da fase de qualificação para o CAN 2021. E Moçambique deveria jogar diante dos Camarões no dia 26 e 30 de março corrente. O selecionador nacional Luís Gonçalves disse que essa medida de cancelamento ou adiamento destes jogos já era de todo previsível. Foi com naturalidade que o selecionador nacional Luís Gonçalves recebeu a informação do adiamento dos jogos da terceira e quarta jornada da fase de qualificação para o CAN 2021 a ter lugar nos Camarões. Gonçalves considerou que esta medida da CAF como normal e previsível, tendo em conta a evolução do coronavírus, que foi declarada como sendo uma pandemia mundial. Este cancelamento de jogos pela CAF, desta data FIFA, era uma situação que nós, de certa forma, prevíamos, mas quando foi feita a convocatória, na parte da manhã do dia 13, que estava programada, nós ainda não tínhamos nenhum comunicado oficial e não tínhamos nenhuma informação realmente credível que nos pudesse cancelar a divulgação da convocatória. Por isso,
por isso fizemos a convocatória, apresentámos a conferência de imprensa, como sabem, mas naturalmente este comunicado da CAF vem na sequência de muitos outros, até de outras confederações desportivas, e embora a África não seja ainda um continente que esteja muito afetado por este vírus, há muitos jogadores africanos a jogar na Europa e naturalmente que o impacto era enorme e corríamos o risco, e se olharmos a nossa convocatória vemos muitos jogadores a jogar fora de Moçambique e na Europa, corríamos o risco de depois os jogadores também não se poderem apresentar ou estarem muito limitados. Face à indicação pela Organização Mundial da Saúde em considerar o surto de Covid-19 como uma pandemia, Luís Gonçalves disse que havia necessidade de salvaguardar, em primeiro lugar, a saúde dos atores envolvidos no futebol. Acima de tudo, em primeiro lugar, é preciso salvaguardar a saúde das pessoas e a Organização Mundial de Saúde declarou uma pandemia, portanto temos que estar vigilantes, atentos e ter que aceitar esta decisão com a naturalidade, e penso que é uma decisão correta. É importante salvaguardar a saúde das pessoas e dos atletas e de todos aqueles que trabalham, neste caso, diretamente com os jogadores. A CAF não indicou a data em que terão lugar os jogos ora adiados, porém o selecionador nacional espera que até a próxima data FIFA, isto em junho, toda esta situação esteja controlada. Honestamente não sei quando serão os jogos, mas como temos em junho e em setembro datas FIFA em que o atual calendário só prevê um jogo, recordando, em junho nós temos um jogo no Ruanda, em setembro recebemos Cabo Verde, portanto é possível que estes dois jogos com Camarões sejam encaixados nestas duas datas, mas isto é apenas uma suposição da minha parte, não há nenhuma informação ainda nesse sentido. Impacto para a equipa técnica, para os jogadores, os jogadores com quem já falei naturalmente também já estavam na expectativa e já estavam à espera que esta decisão fosse tomada, mas pronto, nós tínhamos que fazer o nosso trabalho e quando decidimos realmente cumprir com aquilo que foi anunciado, que era a divulgação da convocatória. Gonçalves está ciente do impacto não só desportivo, mas também social e econômico que esta medida vai ter. Porém, diz que não há como contornar estas medidas face à pandemia do coronavírus. A nível do impacto no desporto, é aquele impacto que se está a fazer sentir, como se toda a gente sabe, na Europa há campeonatos cancelados, atividades completamente, está tudo parado, não é? E claro que isto depois tem o seu impacto não só a nível de normal desenvolvimento das atividades, como também o impacto económico ou financeiro que é normal, porque o futebol, o desporto em geral também tem uma grande componente económica ou financeira e, portanto, a economia sente-se naturalmente afetada. Mas o mais importante é nós termos consciência de que temos que seguir as indicações da Organização Mundial de Saúde, ter cuidado e tentar prevenir esta doença. Felizmente em Moçambique, tanto quanto eu sei, não há nenhum caso, mas temos que estar preparados e prevenidos para que, se eventualmente esse caso aparecer, temos que saber lidar com ele. Para Gonçalves, este momento de incerteza das datas de realização dos jogos da terceira e quarta jornada, a equipa técnica diz que vai continuar o seu trabalho, acompanhando os jogadores que estão em atividade, de modo a que, quando se voltar à normalidade, se possa convocar os atletas que estejam em condições, visto que a paragem vai afetar no rendimento dos jogadores. Ao nível interno, a Liga Moçambicana de Futebol ainda não decidiu se a maior prova que se movimenta aqui no nosso país, o Moçambola, vai ter arranque ou não no dia 4 de abril próximo. A Liga Moçambicana de Futebol diz estar preparada para cumprir com as instruções das autoridades de saúde nacional em relação a instruções por conta da pandemia do coronavírus. Para já, Ananias Coana revelou que ainda não há motivos para adiar-se o arranque do Moçambola 2020. Nós estamos atentos e vamos respeitar aquilo que serão as decisões governamentais relativamente a esta situação
e estaremos preparados para qualquer eventual alteração do calendário futebolístico. Então vamos tomar as medidas de acordo com as instruções que nós vamos receber das entidades governamentais. Recordar que a Confederação Africana de Futebol, CAF, acaba de anunciar o cancelamento da terceira e quarta jornada da fase de qualificação para o CAN 2021, nas quais Moçambique deveria jogar diante dos Camarões devido à pandemia do coronavírus, isto a 26 e 30 de março. Para além das partidas da competição em que os Mambas estão inseridos, a CAF adiou os jogos de qualificação para o Mundial Feminino Sub-20, que deviam decorrer de 20 a 22 e de 27 a 29 de março, e os de qualificação para o CAN Feminino 2020, os quais deveriam acontecer de 8 a 14 de abril. Por outro lado, fica adiada até novas indicações o workshop de comissários da CAF, inicialmente agendado para 19 e 20 de março. O coronavírus é um caso sério no desporto africano, a tal ponto de que a Confederação Africana de Natação decidiu adiar a realização do Campeonato Africano, que devia ter lugar na África do Sul. A África do Sul é um país que já registrou 51 casos desta pandemia. A pandemia do coronavírus forçou o adiamento da 14ª edição do Campeonato Africano de Natação, que deveria ter lugar de 17 a 22 de abril em Durban, na África do Sul, país que já registrou 51 casos de Covid-19. O facto foi revelado pela presidente da Federação Moçambicana de Natação, Deolinda Mabote, que deu conta que esta situação na África do Sul está a aumentar os casos desta doença, já preocupava a sua instituição, que estava a preparar a seleção nacional para marcar presença nesta competição. Moçambique, especialmente, é um dos países impactados no sentido da não participação, mas penso eu que foi uma boa decisão, foi uma decisão cautelosa, porque nós como federação também não estávamos sossegados em levar uma seleção, portanto, atletas para a África do Sul, sabendo que já se tinha detectado uma situação de uma pessoa infectada com o vírus. Isso, portanto, deixou-nos um pouco desestabilizados e uma das precauções que tivemos foi saber, junto da CANA, se o campeonato se ia realizar ou não, e graças a Deus, um dia depois, avisaram-nos que neste momento está adiada a prova. O impacto do adiamento de provas de natação é a preocupação dos treinadores, que não podem cumprir com o agendado na planificação do treinamento dos atletas. Ainda não foi registrado nenhum caso cá, mas estamos a comportar-nos como se já tivéssemos registrado alguns casos. Incentivamos os miúdos a estar sempre à distância, é como dizem, distância social, não é? Não é distanciarmos uns dos outros, mas por medidas de prevenção, andar sempre com as mãos limpas, lavar bem as mãos, desinfetar-nos e tentar ao máximo manter o nível de higiene aceitável. Acha que já está a ter um impacto negativo esta doença aqui no desporto moçambicano? Sim, nós tínhamos programado alguns níveis na África do Sul, que níveis é o nome do torneio, são campeonatos internacionais que são de alta qualidade, que de alguma maneira ajudam na nossa performance. Então não poder competir internacionalmente já deixa de ser um benefício. Então vamos tentar apontar para os campeonatos da cidade e nacionais, se ainda estiverem no calendário. O anúncio do cancelamento do Africano de Natação surgiu um dia em que decorriam provas na piscina Raimundo Franice, que acolheu a 32ª edição do torneio nadador completo, prova que não foi adiada, mesmo com o apelo do Presidente da República, Filipe Nunes, para que se adotem medidas restritivas para eventos que ocorram com mais de 300 pessoas. A Federação, pessoalmente, não podia tomar decisões sem que recebêssemos instruções a nível do Governo. Ontem, Sua Excelência, o Presidente Nunes já começou a fazer um apelo a todos nós e nós vamos aderir àquilo que forem os apelos. Por exemplo, esta prova do nadador completo, embora nós já tivéssemos com dúvidas, nós não estávamos em condições de adiar ou cancelar a prova enquanto não tivéssemos uma informação consistente
consistente, e eu penso que todas as decisões são tomadas com base naquilo que é o aconselhamento do Ministério da Saúde, e nós vamos seguir aquilo que for decisão do Governo. Se tivermos que cancelar as provas que vêm pela frente, iremos cancelar. Devido à propagação do coronavírus, a Federação Internacional de Natação cancelou igualmente inúmeras competições, com destaque para as provas de natação artística, polo aquático, mergulho, marcadas para os meses de março e abril, assim como cursos de oficiais e treinadores. Se ao nível continental, algumas provas estão a ser canceladas ou adiadas por conta do Covid-19, o mesmo já não se pode dizer em relação ao Campeonato Provincial de Futebol ao nível da cidade de Maputo. Houve jogos este domingo referentes a mais de uma jornada e o destaque vai para esse empate a uma bola entre a Liga Desportiva de Maputo e o Desportivo Maputo, um jogo que teve lugar no campo de Costa do Sol, que registrou presença de mais de 300 pessoas. Na tarde deste domingo, o jogo entre a Liga Desportiva e o Desportivo Maputo, embate para a sexta jornada da Série A, prendeu as atenções, onde as duas equipas que vão militar no Moçambola 2020 procuram afinar o seu plantel. Por isso, tanto Ali Hassan como Dário Monteiro procuram afinar as suas equipas para a principal prova de futebol nacional. Coube a turma da Liga inaugurar o ativo aos 8 minutos, na sequência de uma bola parada com Yudi a violar as redes defendidas pelo guarda-redes Stefano. O Desportivo Maputo reagiu e procurou chegar ao gol de empate, não tendo conseguido antes por culpa do deserto dos seus atacantes. O tento de empate surgiu apenas em cima do minuto 90, na sequência de um autogolo, numa clara desatenção da defensiva da Liga Desportiva de Maputo, o que permitiu um igual que se ajusta ao rendimento das duas equipas em campo. Para a Série B, o Costa do Sol recebeu o Machacan, duas formações que vão militar em provas diferentes, daí as diferenças nos dois plantéis, com vantagem para os canarinhos, que alinharam sem alguns jogadores habitualmente titulares. Ainda assim, a equipa de Horácio Gonçalves logrou chegar ao golo logo aos 6 minutos, por intermédio do capitão Isaac, que não perdoou a primeira oportunidade de visar a baliza contrária. Com um claro domínio no encontro, o Costa do Sol chegou ao segundo golo aos 37 minutos, com Pepo a aumentar a contagem e vincar a veia colhedora da equipa dos campeões nacionais, que apesar de terem perdido 2 dos melhores marcadores da época passada, continuam com uma equipa bastante concretizadora, com 16 golos marcados e um sofrido em 5 jogos do Campeonato Provincial de Maputo. O Moçambola 2020 já conhece o seu emparelhamento de jogos para esta edição. 4 de abril é a data de arranque desta prova, que vai então dar o pontapé de saída com esse embate entre o NH Futebol Clube de Vilanculo e o Ferroviário de Maputo. Vamos ver a reação dos clubes face ao sorteio do Moçambola 2020. Glamour e muita animação foi o que deu-se para ver na gala do Moçambola 2019, onde foram atribuídos os prémios referentes à edição passada do Campeonato Nacional de Futebol, com o Costa do Sol a receber o prémio máximo de 600 mil meticais pelo título de campeão nacional, enquanto a União Desportiva de Songo, vice-campeã, ficou com o prémio Fair Play da equipa mais disciplinada da prova. Vitor Guambe foi consagrado o melhor guarda-redes após sofrer 21 golos em 21 jogos, enquanto que Evangá levou o prémio de melhor marcador do Moçambola 2019 ao apontar 24 golos em 29 jogos realizados pelo Costa do Sol. O prémio de árbitro mais regular foi para o juiz de centro Sérgio Lopes Rumban, que em 11 jogos conquistou 192 pontos, perfazendo a média de 17,45. Após a entrega dos prémios, decorreu o sorteio do Moçambola 2020, que ditou o encontro entre o primeiro campeão de Moçambique, o Independente desta África do Chimoio, e o campeão em título Costa do Sol, como um dos atrativos da primeira jornada. Com toda a humildade, daqui a 2 anos podemos pensar no Moçambola. Agora este ano queremos fazer um Test África, uma marca, um produto. No segundo ano queremos fazer um Test África com melhores condições e no terceiro ano sim, ficarei feliz se o Test África ganhar campeonato. Mas agora não, agora queremos organizar a casa. Os jogadores ganham jogos, a estrutura ganha campeonatos. E é com essa ambição que nós vamos partir no dia 4 de abril, com destino a Chimoio, para começarmos a defesa do nosso campeonato.
A primeira jornada reserva o encontro entre os dois estreantes da prova, a Associação Black Bulls, que vai receber ao Machado de Mucuba. Eu acho que o sorteio acabou por ser positivo na questão de jogar em casa. Acho que é importante um bom arranque para uma equipa muito jovem como a Black Bulls, em que tem miúdos que vão jogar pela primeira vez no Sambola, não sair muito da zona de conforto, acho que pode ser muito positivo. Vamos esperar que assim seja e que eles consigam dar essa resposta em campo e que conseguimos uma primeira vitória, porque arrancar com o pé direito é sempre importante. A expectativa é de querer pelo menos manter. Nós vamos lutar para tudo, vamos entrar com todas as garras, lutar para a manutenção, e que a manutenção tem que ser na primeira volta. Outro estreante, o Ferroviário de Lixinga, vai receber o seu reduto ao Ferroviário de Nacala. Primeiro estamos satisfeitos com o sorteio, vamos jogar com o Ferroviário de Nacala em casa e isso já é bom. Vamos fazer tudo para ganharmos o jogo e arrancarmos bem. O jogo inaugural desta competição acontecerá em Vilanculo, a 4 de abril, com a turma do NH Futebol Clube a receber ao Ferroviário de Maputo. Eu acho que recebo isto com muita satisfação, porque primeiro é um jogo grande, é um jogo que vai chamar a atenção a todas as pessoas, é um Ferroviário de Maputo e é uma NH que também não deixa de ser uma equipa grande. E depois, é a sensação que se vive hoje em Vilanculos, que é ver o NH competitivo, e é esse trabalho que nós estamos a fazer, e vamos trabalhar para receber o Ferroviário com dignidade. Ainda na primeira jornada, o Desportivo Maputo vai receber ao Ferroviário da Beira. O Ferroviário de Nampula medirá forças com o Incomate Sinavane e a União Desportiva de Songo receberá a Liga Desportiva de Maputo. Recordar que o Moçambola 2020 será disputado por 14 equipas e no final da época, 3 irão descer de divisão. O presidente da Liga Moçambicana de Futebol promete melhorar as premiações do Campeonato Nacional de Futebol edição 2020. Ananias Coana deu essa garantia aos clubes na gala de Moçambola, havida semana passada em Maputo. Coana, presidente da Liga, organizadora de Moçambola, garantiu que a premiação da prova vai melhorar, com vista a trazer mais competitividade. No entanto, não revelou os dígitos da quantia que vão alterar e a atual premiação de 600 mil meticais para o campeão. Sim, estamos a trabalhar nesse sentido, como viram, os prémios do campeão e vice-campeão, de forma objetiva, julgamos que o valor no tempo ficou ultrapassado. Portanto, 600 mil que nós premiávamos, ou estamos a premiar o campeão nacional, já há bastante tempo nesse valor. Estamos a trabalhar no sentido de nós podermos aumentar esses valores e a introdução de outros prémios para... Qual será o valor? Não posso afirmar agora qual vai ser o valor, mas o nosso objetivo é de melhorar e aumentarmos este valor que damos ao campeão nacional e ao vice-campeão. Mas também encontramos parceiros para podermos introduzir outras categorias de premiação para os nossos atletas e também para a classe do jornalismo. Coana acrescentou ainda que a adesão de novos parceiros ao Moçambola 2020 vai permitir maior valorização dos ativos máximos da prova, os atletas. Eu penso que estamos todas as condições reunidas para iniciarmos no dia 4 de abril até dia 22 de novembro. Portanto, já temos o sorteio, o calendário já foi definido e todos os instrumentos de trabalho já foram aprovados. Então, está tudo a posto para o arranque do campeonato. Que Moçambola nós teremos neste ano de 2020? Qual é a perspectiva que a Liga traça? É um Moçambola que inicia com muita segurança em termos daquilo que é o trabalho que sempre viemos a realizar. Penso que os clubes também já começaram a sua preparação, começando por este campeonato provincial. Então, julgamos que todos os clubes estão apetrechados e vamos ter um campeonato muito competitivo e esperamos que de fato ganhe o melhor. Procuramos a verdade desportiva e pensamos também a classe dos árbitros deve estar à altura daquilo que é a organização, o nível mais elevado e a qualidade da organização
do nosso campeonato nacional. O Moçambola 2020 arranca no próximo dia 4 de abril, estando o término previsto para novembro. E assim fizemos esta primeira edição do Magazine Lance MZ. Acompanhe segunda, quarta e sexta-feira aqui no nosso canal no Facebook, ou então visite também o nosso canal no YouTube e fique ligado a toda a informação desportiva nacional e internacional. Até a próxima!